Nessa correria que a gente tem do nosso cotidiano, né? Tem um eletrodoméstico que passou a ser praticamente essencial na cozinha de algumas famílias para agilizar, para facilitar, que é ele aqui, olha, o micro-ondas, né? Agora, como que a gente pode utilizar corretamente esse aparelho? São tantas dúvidas que geram e a gente também tem os mitos e verdades que nós preparamos para conversar com o engenheiro elétrico, o Luciano Lima, que está com a gente. Luciano, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Viu? Seja bem-vindo. E ele é tão utilizado. Sim. Né? Às vezes, não dá para viver sem mais. Não dá para viver sem mais. Agora, oferece risco mesmo? O risco, vamos definir o risco sobre o quê? Sobre a saúde. Exatamente. Bem, ele quando está novo, ele tem dois fatores, né? Você não deve ficar muito perto dele quando ele está mais velho. Porque começa a vazar campo magnético e isso pode causar um futuro câncer, alguma coisa como qualquer campo magnético de alta frequência. Mas ele já foi feito completamente para ser isolado por isso. Então, assim, tomar um cuidado na hora de limpar, não usar nada abrasivo por dentro, para ele não deteriorar e não começar a vazar. Mas da forma como ele é construído, ele é praticamente seguro. Seguro. Né? Isso quanto à saúde, estar próximo. Mas mesmo assim, a gente sempre fala, fique pelo menos a 2 metros. Porque a 2 metros, dificilmente, mesmo vazando alguma coisa, alguma energia, o campo dele, ele não vai te fazer mal. Então você põe para ligar, o bom dele é isso, né? Que você marca um tempo, vai fazer alguma coisa, você está levantando correndo, né? Você não tem muito tempo, você pode determinar e voltar e pegar. Nunca ficar esperando ali perto dele. Ali perto, porque nem sempre está aí, perde toda a vantagem dele. Né? Muito bem. A gente separou, junto com a ajuda do professor Luciano, né, do engenheiro elétrico, alguns mitos e verdades sobre o micro-ondas. O aparelho aquece os alimentos de fora para dentro. Isso é mito ou é verdade, Luciano? Depende do alimento. Vejamos, se o alimento tiver mais... Porque o micro-ondas funciona o seguinte, ele aquece, ele vibra moléculas de água, moléculas de açúcares, né? Em geral de frutas, normal, e alguns tipos de óleo. Então, se essa substância estiver mais interna, ela vai aquecer mais interno, porque é ali que vai vibrar a molécula de água, então vem aqui lá, vem de dentro para fora. Mas geralmente, se você tem bem distribuído, ela começa de fora e atinge no máximo 1 centímetro, 2 centímetros para dentro. Então, se você tem uma superfície muito grossa, ela dificilmente vai esquentar dentro. Então, o princípio básico, quando você vai cozinhar o alimento, é eles falaram, eu vou deixar 3 minutos e deixa 1, 2, 3 de descanso. É para o calor que está de fora continuar até aquecer por dentro e terminar. As pessoas não vão lá e já tiram de uma vez, é hora que ainda está frio por dentro, outra frio por baixo, porque ela não consegue, a micro-ondas, passar muito interno. Nesse caso, dessa frequência dele, ela vai 1 centímetro, 2 no máximo. Entendi. O resto vai normalmente igual no forno mesmo, aquecendo internamente. Então deixa, terminou ali, o caldo, por exemplo, foi esquentar uns 10 minutinhos, deixa mais um pouquinho para poder aquecer de forma completa. Geralmente fala 50%, se você deixa 2 minutos para poder continuar. Continuar, entendi. Mas hoje em dia vem um catálogo já com para 1.000, 2.000 tipos de alimentos. Só que a pessoa não chega, sempre coloca no máximo, coloca o tempo, né, e isso não é o correto. Muito bem, vamos passar para a próxima cartela, desvendando os mitos e verdades sobre o micro-ondas. Os metais não esquentam, mas metais com pontas podem produzir faíscas, no caso, o jeito certo de usá-lo, né, Luciano? Porque o micro-ondas, ele é metálico por dentro, né? Então esse negócio que vai colocar um metal, vai pegar fogo, não. Mas como ele tem campos magnéticos, eles atraem cargas para as pontas. Quando você tem pontas, então a carga fica mais concentrada e começa então a ter faísca. Essa faísca provoca altas temperaturas que podem realmente causar um dano ao seu micro-ondas. Né? Mas internamente, se você olhar, aqui tem uma tela metálica, que é metálico, né? Não vai ser o metal em si que vai fazer o problema. Mas, por exemplo, há uma xícara em volta tem um desenhozinho de ouro, de prata. Né? Como ele não é muito perfeito na cerâmica, não fica o fio... Então você tem poros, e esses poros também é como se fosse ponta. Começa a gerar faísca,
Isso gera altas temperaturas, aí você quebra, né? Um prato, uma xícara. E aí vem aquele estrago todo. Vem o estrago todo. Aí a pessoa fala, explodiu. Não, mas é o calor gerado naquelas fissuras, né? Por isso a gente tem que ter a vasilha ali certinha para levar ao micro-ondas. Tem as vasilhas próprias. De preferência, né? Vasilha de vidro, né? De cerâmica, né? Que aguentam temperaturas maiores. Vamos para a próxima cartela, tirando as suas dúvidas sobre o micro-ondas. Os plásticos podem liberar toxinas perigosas quando aquecidos. Opte por recipientes de vidro e cerâmica. Eu tinha bem pensado nessa questão do plástico, porque tem muita gente que usa, né? Sim, o plástico depende... Tem muito plástico que é feito com derivado de bisfenol A, que é um material que libera na comida. Você vai ver quando você comprar um plástico, vem aquele tipo um triângulo, né, que é o de reciclado. Né? Então você tem de evitar, por exemplo, o 3, o 5 do reciclado, que é feito de bisfenol. Você tem de olhar pela tabela, os outros já pode usar normalmente. Principalmente uma madeira, essas coisas que tem uma máxima quantidade dessa substância química que não é nociva ao ser humano. Para criança é um valor, para adulto outro valor. Então sempre procurar comprar o plástico que você vai utilizar. Mas o outro problema do plástico é que, conforme a temperatura do alimento, o tempo que você deixa, ela derrete o plástico e você começa a digerir o plástico. Não é só a substância. O plástico não faz bem para o organismo. Exatamente. Então, vidro e cerâmica, começa, né? O vidro e a cerâmica seria o mais indicado. Até aqui, antes da gente passar para a nossa próxima tela, eu tenho aqui, Mônica, o meu marido não come nada que passa pelo micro-ondas, diz que causa câncer. É uma dúvida comum demais, não é, Luciano? As pessoas acham que vai ficar radioativo, alguma coisa. Essa onda que nós temos aqui de micro-ondas, ela não é radioativa. Ela só aquece o alimento. Você tem que esperar um pouquinho ele estabilizar, porque a hora que você tira, ainda estão todas as moléculas lá vibrando ainda. Não é que vai fazer mal ainda, ela está em atividade. Então tem um tempo, um pouquinho de descanso para você comer, mas não fica nenhum resíduo de radiação no alimento. Vamos para a próxima cartela com o professor Luciano, né, engenheiro elétrico com a gente aqui. A água pode ser superaquecida a ponto de explodir. Tem gente que comenta, eu vou colocar água, deixei lá, explodiu tudo, machucou. O problema é que, como eu falei, a micro-ondas vai penetrar na água até 1, 2 centímetros, o resto vai por condução de calor. Então, conforme a quantidade de água que você coloca, ela ainda está começando a transferir. Ainda você está ela muito excitada em cima, não está evaporando ainda, porque a parte de baixo ainda não chegou no ponto de evaporação. Aí você tira ela do micro-ondas ainda ativada, aquela parte de cima mistura com a outra, aí começa tipo, parece um vulcão. Libera de uma vez a evaporação, você pode quebrar o seu copo também, dá aquela sensação de explosão. Você deve evitar somente água com grandes quantidades, né? Tirar logo após, né, que ela já ficou pronta, ou deixar muito cheio, tomar cuidado que ela fica um pouco instável. Aí você já jogar açúcar, alguma outra coisa que aumenta a reação química, ela pode supitar e te queimar. Então espera um pouquinho, né? Sempre esperar um pouco. Aí, já não precisa de, não tanto, né? Assim, mas só para esperar dar uma estabilizada, alguns segundos, 15 segundos, um copo, 10 segundos, 15 seria o suficiente. Já é o suficiente, né? A Juliana do bairro Cidade Jardim. Mônica, meu micro-ondas sem prato giratório, é o modelo flat, ele tem segurança? Ou seja, vou até abrir aqui de novo. Sim. Ele não tem o prato giratório, né? Esse aqui. O prato giratório é só... Esse, né? Conforme for a construção dele, ele está jogando mais num canto só. Então, o prato é para distribuir, porque não tem a onda, não é gerada lá interna. O outro não, ele já vai gerar ela de uma forma homogênea lá dentro. Então, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Vamos para a próxima cartela, porque tem perguntas chegando aqui para o Luciano Lima, eu quero fazer todas. O óleo não é aquecido quando colocado no micro-ondas? Ele aquece muito, né? Só que é o seguinte, ele geralmente não é uma molécula polar, a água ela vibra mais rápido, mas ela evapora com temperaturas menores, até 100 graus normalmente é o nível do mar. Mas o óleo pode chegar a 500 graus mais ou menos, então ele chega a quebrar o seu prato, depende, se você deixar muito tempo ele, por exemplo, o óleo por baixo, né, com uma superfície muito fina, ele vai pegar temperaturas muito elevadas e vai quebrar, inclusive, o prato que você estiver utilizando. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ele, apesar de ele não ser polar, ele pega uma temperatura muito mais elevada que a água chegaria.
Enquanto você estiver ligado, ele está esquentando. A água não, ela vai evaporar numa temperatura fixa. Então, não usar ele para ficar esquentando óleo puro, principalmente em grandes quantidades. Aí você coloca aquela superfície mais fina, que até ajuda em cima da lasanha ou da pizza, porque ela esquenta muito, ela fica bem mais... Ela aquece mais rápido, porque o óleo chega a temperaturas mais elevadas. Né? Deixa eu trazer mais perguntas. Sabe aquela marca famosa de produtos de plástico? Né? Sim. Plástico nem pensar. Tem os próprios que você pode utilizar, mas não por um tempo excessivo, dependendo do que está dentro desse plástico. Né? Sempre olhar a tabela de quanto tempo eu vou esquentar. Vamos supor que o alimento esquenta 1 minuto, você põe 4 minutos. Aí aquele plástico pode começar a derreter e jogar resíduos no alimento. Então... não sendo plástico com bisfenol, né, que são 2 tipos só, né? O 3 e o 5 você pode utilizar. Eu costumo, na minha casa, eu deixo a porta do micro-ondas, quando eu não estou utilizando, eu deixo aberta. Isso é correto, Luciano? Tanto faz. Tanto faz? Porque ele tem dupla segurança, ele só vai ativar quando a porta estiver fechada. Então, lá dentro você tem 2 travinhas que só fechado que ele vai para não poder vazar. Então, tanto faz você deixar aberto ou fechado. Né? Se estiver aberto, a vantagem é que se alguém clicar, ele não vai ligar. Exato. Né? Você vai tentar ligar, ele não liga, então evita... Né? Fechado você pode ligar, aí tem toda a parte metálica, interna ainda, pode ter sujeira, resíduo de óleo, essas outras coisas que vão continuar esquentando. Aí você pode danificar. Ô Lilian, preciso só mais uma pergunta que me ajuda com o tempo. Limpeza dele. Como que é a limpeza, para não ter problema? A limpeza normal, com um pano normal, evitar assim, excessos e onde você tem essas partes de ventilação, evitar, se a gente poder pegar um pouquinho assim, evitar jogar sabão lá para dentro, essas outras coisas. Então, é um pano úmido, né, com o que você goste de limpar, né? E então você sempre assim, acabou de usar, limpa, porque depois que ele secar ele vai grudando e vai ser muito difícil de tirar. Esse engenheiro elétrico, Luciano Lima, com a gente aqui hoje, falando sobre o micro-ondas, para que a gente possa usar e acabar com alguns mitos que existem. Luciano, obrigada, viu, por ter vindo. E sabe como a gente vai saber agora? Que tipo de alimento que a gente pode levar para o micro-ondas? Geralmente é aquela pergunta que eles falam assim, será que ele perde nutrientes ou não perde, né? O mesmo você leva no forno normal, você leva no micro-ondas. E a gente vai conversar com uma nutricionista agora, eu vou te pedir para você acompanhar, combinado? Okay. Vamos lá então, sobre os nutrientes dos alimentos. Já tem gente perguntando aqui, olha, né, se realmente o micro-ondas pode acabar com os nutrientes dos alimentos. A Tânia Costa está com a nutricionista Daiane Moreira. Oi, Tânia, será que isso acontece mesmo? Vamos acompanhar aqui do estúdio. Vamos tirar essas dúvidas aqui. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Daiane Moreira para dar as dicas. E tem pipoquinha saindo do forno agora, vamos colocar aqui. Uma questão de segundos. A gente vai contar essa história aqui dos nutrientes, mostrando o nosso lanchinho sendo preparado. Mais ou menos 2 minutos, 3 minutos. Dá para fazer uma pipoca, inclusive sem alho, sem óleo, né? Sem óleo, isso. A pipoca, o grande segredo é você pegar um recipiente, cobre ali com a pipoca. A gente colocou uma média de 2 colheres de sopa para 1 colher de sopa de água. Então mexe ali e coloca no micro-ondas 2 minutinhos no recipiente fechado. Aqui a gente está com recipiente de plástico, mas o ideal para quem estiver em casa é fazer no vidro, né? E a pipoca sai quentinha, sai crocante. Aqui o milho, ó. Aqui o milho da pipoca, tá um perfume, um aroma gostoso aqui. A gente quer saber o seguinte, ó, a pipoca saindo. Vamos tirar para ver como é que ficou? Se estourou bem, né? No meu tempo de infância era se rebentou direitinho a pipoca. Aqui, ó. Dessa forma, melhor recipiente de vidro, como a gente também acompanhou no bate-papo da Mônica Cunha com o convidado no estúdio. Mas o que acontece? Tem nutrientes da mesma forma se o preparo fosse de outra maneira, numa pipoqueira, numa panela elétrica ou na panela no fogão? No caso da pipoca, sim. Mas a gente tem, na verdade, quando a gente fala em cozimento de alimentos, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Vamos colocar ela. Vamos colocar a pipoca aqui. A gente precisa levar em consideração alguns fatores, né? O que vai determinar a perda de nutriente ou não de algum alimento é a questão se tem água nesse cozimento ou não, a temperatura e o tempo de cozimento.
Porque a gente tem nos alimentos muitas vitaminas que são hidrossolúveis. O que quer dizer isso? Que em contato com a água, essas vitaminas vão se perder. Então, num cozimento convencional, né, que você faz ali com panela e coloca uma quantidade de água, vai ter perda dessas vitaminas hidrossolúveis, principalmente vitaminas do complexo B e vitamina C. Quando a gente fala do cozimento da cenoura, do cabotiá, por exemplo, que a nossa produção preparou, da própria couve-flor, estamos falando disso tudo. Isso, nós estamos falando disso tudo. Elas têm vitamina C, todas elas são ricas em vitamina C, e então elas se sobressaem no cozimento no micro-ondas, porque a gente não precisa de colocar água, ou quando coloca é uma pequena quantidade de água, então a gente não tem essa perda, principalmente da vitamina C. O cozimento a vapor também tem esse benefício, então o micro-ondas ele se equipara ao cozimento a vapor, né, nessa questão de perda de nutrientes. A gente consegue preservar mais nutrientes nesse tipo de cozimento. A gente tem uma questão aqui que é bem comum, uma dúvida bem comum, né? Que é a questão do ovo. Vamos abrir esse recipiente aqui, Daiane, para a gente explicar para as pessoas. No caso do ovo, esse tipo de vasilhame, né, esse recipiente, é muito comum, é vendido como apropriado para cozer ovo no... Esse aqui, inclusive, ó, tem um selinho escrito BPA Free. Porque qual que é a preocupação dos recipientes de plástico? Tem o bisfenol A, né? Que ele é disruptor endócrino, ele pode causar permeabilidade intestinal, então ele tem alguns malefícios para a saúde. Então, esses recipientes que vêm livre de BPA Free é um problema a menos. Por isso que a gente sempre incentiva ou o uso desses recipientes livres de BPA, ou então o recipiente de vidro, que acaba sendo mais seguro. O de metal, nem pensar, como a gente ouviu, que é a questão do perigo. Gente, você que está ali em casa prestando atenção às dicas do Manhã Total, metal, nem pensar. E o aquecimento? O aquecimento desses vegetais é tranquilo, tá? A gente tem uma perda mínima quando se fala em aquecimento. Então, ele é recomendado, sim, fazer o aquecimento no micro-ondas. Tá certo, pensando na sua segurança, dicas com a Daiana Moreira, nutricionista. Muito obrigada pela participação com a gente no Manhã Total. Mônica, eu quero saber, anotou tudo aí? Anotei sim, para poder usar de forma correta. 2 especialistas sintonizados aqui com a gente para falar do micro-ondas, né? Obrigada, Tânia, obrigada, Daiana. Claro que a gente vai ter que voltar a falar sobre esse assunto, porque é sempre muito importante.